2010, com residência em Patologia Veterinária pela Universidade Estadual Paulista Unesp, no campus de Araçatuba, em 2011, mestre em Patologia Animal pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, na Faculdade de Medicina Veterinária Isotecnia Unesp, no campus de Botucatu, em 2014, tem experiência em diagnóstico anátomo-patológico, patologia mamária e oncopatologia, e é doutorando em Patologia Animal na Unesp de Botucatu. Eu desejo a todos uma boa palestra, ao Dr. Hugo uma boa apresentação, tenho certeza que vai enriquecer bastante o nosso conhecimento, né? Dr. Hugo, o senhor pode já compartilhar a tela, se o senhor quiser, para ficar tudo certinho, e depois começar a palestra já, quando se sentir à vontade. Pronto, foi? Deu certo? Pronto, tá certinho. Obrigada, doutor, uma boa palestra a todos e ao senhor também. Obrigado, meninas. Eu queria inicialmente, então estão me ouvindo bem, né? Eu queria inicialmente agradecer à professora Thalita pelo convite. Eu vi que no hall de palestrantes nós temos profissionais veterinários de bastante proeminência nacional. Tenho certeza que uma parte disso vocês conseguiram se utilizando do prestígio da Thalita na oncologia. E fico feliz e muito honrado de ter sido colocado aí nesse hall e trazer essa palestra sobre linfonodo sentinela para vocês. Eu não sei se vocês já têm conhecimento do que é a técnica de linfonodo sentinela, imagino que a maioria seja estudante. Queria, inclusive, parabenizar vocês que estão assistindo e a comissão organizadora, porque realmente eventos dessa natureza, eventos de extensão, eventos extra-classe, eles são de uma importância ímpar, né, na formação do médico veterinário, principalmente quando fala de oncologia, que é um tema que talvez uma das áreas de especialização que, muito possivelmente, uma das que mais tem crescido no Brasil, né? Os animais têm cada vez desenvolvido mais alterações neoplásicas e isso fez com que nós tivéssemos um mercado em ampla ascensão. Inclusive com as farmacêuticas trabalhando diretamente, muito mais intensamente no desenvolvimento de algumas medicações e tudo mais, para o tratamento e para o suporte desses pacientes oncológicos, tá? Vamos falar de linfonodo sentinela. É uma técnica relativamente nova. Para a veterinária, ela é relativamente nova. Para a medicina humana, já é uma técnica um pouco antiga, mas muito atual, porque ela vem sendo cada vez mais utilizada. Eu vou sempre traçar aqui um comparativo com a medicina humana, porque é uma técnica que foi desenvolvida pela medicina humana e foi trazida e aplicada na veterinária com resultados excelentes. Hoje, é muito difícil a gente falar das cirurgias de carcinomas, das cirurgias de mastocitoma, de melanoma, e não falar, principalmente dos carcinomas, e não falar de linfonodo sentinela, né? Principalmente os carcinomas da mama. Porque os resultados, eles realmente são resultados que se sobressaem quando a gente analisa de forma mais acurada, né? É uma técnica que permite a avaliação dos linfonodos, é uma técnica que permite o estabelecimento de fatores preditivos e prognósticos para o paciente, e é uma técnica também que tem, além do efeito diagnóstico, ela também tem um efeito curativo, que a gente passa a remover células neoplásicas desse paciente que possivelmente continuariam nele se a gente não tivesse feito uso da marcação pelo corante vital, tá? Para quem não conhece, a gente vai explicar de forma detalhada. Essa técnica, ela começou a ser utilizada, vejam só, começou a ser utilizada na medicina veterinária em 2003 e começou a ser utilizada na medicina veterinária não por veterinários, mas por médicos, mastologistas que trabalhavam usando a cadela como modelo experimental para as cirurgias de mama em mulheres. Até um certo tempo, quando isso ainda era, de certa forma, aceitável, a medicina, principalmente as residências médicas em cirurgia, elas se utilizavam de cadelas, portadoras ou não de neoplasias, para que os médicos treinassem a mão, pegassem a mão em relação aos procedimentos cirúrgicos, às técnicas cirúrgicas. Hoje isso não é mais possível, mas por conta disso, claro, tem seu lado negativo, bastante negativo, né? Principalmente relacionado à ética animal, mas um lado positivo é que a gente acabou descobrindo algumas coisas, alguns métodos que poderiam ser empregados na medicina veterinária. O linfonodo sentinela é um deles. Então, o primeiro trabalho que trata de linfonodo sentinela na medicina veterinária é um trabalho, na verdade, da medicina humana,
que foi coordenado pelo professor Luiz Porto, que trabalha até hoje com linfonodo sentinela, não mais em cadelas, em nível experimental, mas em mulheres, tá? E é uma técnica que tem se aplicado perfeitamente, principalmente a mama. Eu vou falar muito de mama também, por quê? Porque a mama é um dos sítios de desenvolvimento tumoral dos mais comuns, quando a gente fala de cadela. Em gatas são relativamente comuns também, mas, além disso, é um dos locais onde a gente tem, de forma padronizada e concreta, a utilização da técnica, inclusive com valores de sensibilidade e acurácia do método, tá? Então, por isso que eu vou falar bastante de mama. Entretanto, vale lembrar que o método de detecção do linfonodo sentinela, ele pode ser utilizado nas mais diversas neoplasias, desde que essas neoplasias elas tenham preferência, elas tenham predileção de metástase por via linfática, uma vez que a gente vai trabalhar exatamente com a avaliação de um dos componentes do sistema linfático, que é exatamente o linfonodo, para a pesquisa dessas metástases precoces, tá? Esse, então, foi o primeiro trabalho, publicado ainda em 2003. Esse trabalho, ele ganhou diversos prêmios pela publicação, e a partir dele, então, começou-se o estudo de forma mais aplicada, voltando, então, a técnica de linfonodo sentinela, de fato, para a cadela, tá? No consenso já de 2017, nós já tivemos a inserção, então, da técnica de linfonodo sentinela como uma recomendação frente às técnicas cirúrgicas, tá? Então, esse consenso ele já recomenda a utilização desse método para diagnóstico precoce das neoplasias, das metástases mamárias. Existem alguns outros trabalhos também que demonstram a importância da incorporação do método na medicina veterinária, e a partir daí, essa metodologia ela começou a ser amplamente divulgada, difundida, e hoje ela é utilizada praticamente em todo o país. Obviamente que a gente ainda tem centros veterinários que ainda não lançam mão da técnica, muitas vezes por desconhecimento ou por falta de treinamento em relação ao emprego desse método, à execução do método. E é por isso que eventos como esse têm uma importância muito grande, porque eu imagino que a maioria de vocês seja da graduação, e isso favorece que vocês já saiam da graduação na veterinária conhecendo os métodos que estão sendo aplicados na atualidade, na atualidade na clínica e na cirurgia da medicina veterinária, tá? No livro do Andrigo também a gente contribuiu, no livro de oncologia, talvez um dos principais livros, né, títulos relacionados à oncologia veterinária no país, a gente também contribuiu com um capítulo sobre linfonodo sentinela. Isso é um grande avanço, porque a gente começou a ganhar a linha de frente em relação às pesquisas de linfonodo sentinela na veterinária no mundo inteiro. Então, hoje a gente produz muito ainda com linfonodo sentinela, e os outros países começaram a ver, a partir dos estudos realizados no Brasil, que de fato era uma técnica perfeitamente aplicável à medicina veterinária. E aí começamos a ter, então, publicações em diversos outros países, mas o Brasil foi, de fato, a linha de frente por muito tempo em relação a essas publicações, tá? Esse foi um trabalho que nós publicamos, que trata, em 2016, que trata exatamente da padronização dessa técnica de linfonodo sentinela na medicina veterinária, nos carcinomas mamários, e foi a partir daí que eu falo que nós temos muito bem estabelecido, muito bem padronizado o desenvolvimento dessa técnica. Para vocês terem ideia da busca de linfonodo sentinela ao redor do mundo, das informações do que havia sendo produzido em relação ao linfonodo sentinela no mundo, esse trabalho aí, por 3 anos consecutivos, ele foi o trabalho mais procurado e mais citado nessa revista onde nós publicamos. Então, você vê que o mundo inteiro estava ávido por trabalhos que tratassem sobre o linfonodo sentinela. E isso não mudou muito, viu? Continua sendo assim. Existem hoje diversos grupos de pesquisa que trabalham com isso. Mas, tratando especificamente do método, no século XVII, 1600 e alguma coisa, nós tivemos então a descoberta que existia um sistema linfático chamado, não era chamado até então de linfático, mas um sistema de drenagem paralelo ao sistema sanguíneo. Um médico chamado Ledrant, médico francês, ele acabou por descobrir, através do processo de secação de animais, por incrível que pareça, acabou por descobrir
que existia um sistema paralelo ao sistema sanguíneo, que era responsável exatamente para drenar aquele humor, na época então chamado humor líquido, que banhava os tecidos e era extra sanguíneo, tá? A partir disso, desse conhecimento, Halsted, que foi um cirurgião alemão bastante famoso, ele acabou por perceber que esse sistema de drenagem tinha muita importância nas cirurgias oncológicas. Por quê? Porque, por vezes, o linfonodo, que era uma estrutura participante desse sistema de drenagem, ele se encontrava aumentado de volume, e quando ia para análise histopatológica, se percebia também que ele estava comprometido por células neoplásicas. Então, Halsted, que foi o médico, inclusive, que inventou a residência médica, né, também, ele acabou por definir que toda cirurgia oncológica, em toda e qualquer cirurgia oncológica, nós deveríamos, então, fazer a remoção dos linfonodos para a pesquisa dessas células metastáticas. O conhecimento, até então, ainda era muito vago, né? Ele sabia que isso poderia acontecer, mas ainda não sabia de que forma acontecia, em quais tumores isso poderia acontecer e tudo mais. Mais tarde, o Bright White, ele acabou realizando outros estudos, onde ele realizou, então, pela primeira vez, de forma inédita, o mapeamento do sistema de drenagem linfática. Como foi que ele fez? Pegou um corante, chamado azul de metileno, e injetava em animais vivos, né, aguardava algum tempo, injetava em determinados sítios anatômicos desses animais, aguardava algum tempo, depois que passado meia hora, uma hora, ele sacrificava esse animal, eutanasiava esse animal, aliás, nem sei se era uma eutanásia, né, mas sacrificava esse animal e fazia a dissecação minuciosa desse animal, buscando pelas zonas de drenagem linfática. Ou seja, quando esse corante ele era injetado em determinada região, ele se distribuía em meio àquele humor, né? Aquele humor líquido que banhava os tecidos, que é nada mais do que a linfa. Essa linfa ela era drenada pelos canalículos linfáticos e era conduzida até o linfonodo drenante. A partir disso, ele estabeleceu, então, os sítios de drenagem de cada região anatômica daqueles animais. Baseado nessa ideia, então, o Cabanas, que era um estudante de medicina de sexto ano, estava finalizando a faculdade de medicina, em 1975, ele acabou então, por desenvolver um seguinte pensamento. Ora, se eu injeto esse corante e ele vai parar no linfonodo que drena essa região, nós poderemos lançar mão disso para pesquisar qual é o linfonodo que drena o tumor. Para isso, basta que a gente injete o corante nesse tumor, espere algum tempo, tal qual fazia o Bright White. Esse corante vai ser drenado até aquele linfonodo, eu removo então aquele linfonodo, faço análise histológica dele. E a partir daí eu terei um linfonodo, com absoluta certeza, eu saberei que aquele linfonodo é o linfonodo drenante dessa região tumoral. Se ele não tiver células tumorais, é porque o paciente não tem metástase. Se ele tiver células tumorais, o paciente tem metástase nodal. Então, um pensamento super simplista, né, percebam, super lógico, e que, a partir daí, começou a ser amplamente utilizado. Ele foi utilizado inicialmente para os carcinomas penianos, carcinomas de células escamosas na glande dos homens, depois passou a ser utilizado nos melanomas, depois nos carcinomas mamários, e hoje, praticamente, não há cirurgia, salvo algumas exceções, de lesões carcinomatosas, principalmente da mama da mulher, onde não seja realizado a técnica de linfonodo sentinela. Então, é uma técnica que se desenvolveu ao longo desse tempo, baseado no pensamento bastante simplista de um estudante de medicina, e que hoje faz toda a diferença, e vocês vão entender por quê, tá? Então, voltando para a medicina veterinária, nós temos um problema muito grande. Por muito tempo nós tivemos um problema muito grande, que era exatamente a dificuldade, principalmente nas cadelas, de nós estabelecermos qual era a importância da metástase em linfonodo. Um paciente, hoje isso parece muito lógico para a gente, mas até 20 anos, 15 anos atrás, existia uma dificuldade de entender se uma cadela com metástase de linfonodo, se ela deveria ser tratada ou não como uma portadora de metástase. Então, por que isso acontecia? Porque existiam falhas na amostragem dos linfonodos. Como nós não fazíamos técnica de linfonodo sentinela, nós removíamos normalmente o linfonodo que está mais próximo da formação tumoral,
o chamado linfonodo regional, e avaliávamos esse linfonodo. O que ocorre é que nem sempre o linfonodo que está mais próximo do processo tumoral é o linfonodo que drena sítio tumoral. E aí o que acontecia é que nós removíamos o linfonodo errado e o linfonodo portador de metástase permanecia no paciente. Então o que acontecia é que esses dados eles eram muito divergentes, porque alguns pacientes, os linfonodos eram positivos, fazia-se então o tratamento, noutras pacientes o linfonodo teoricamente era negativo, porque foi removido errado, e essa paciente, 2, 3 meses depois, aparecia com metástase à distância, com um outro linfonodo super aumentado. E aí passou-se então a estabelecer, olha, os tumores de mama na cadela eles são muito agressivos, então vamos tratar todos, independente de ter ou não ter metástase. A análise do linfonodo não vai fazer tanta diferença, porque nós analisamos o linfonodo muitas vezes, esse linfonodo dá negativo, mas o animal volta com metástase à distância, pulmão completamente comprometido, baço comprometido, fígado comprometido, às vezes até com metástase óssea. Então, não vai adiantar analisar linfonodo. De um jeito ou de outro, a gente vai ter que induzir, tratar essa paciente, dar segmento clínico e quimioterápico nessa paciente, seja o que for. Então, por muito tempo se pensou dessa forma, só que o erro estava exatamente na escolha de qual linfonodo deveria ser removido, tá? Logo, essa técnica, ela passa a fazer total diferença na sobrevida desses pacientes. Se a gente está falando de uma técnica que garante a remoção do linfonodo, que primeiro drena aquele sítio tumoral, nós estamos falando que com um nível de assertividade muito alto, nós poderemos dizer se essa paciente ela é portadora ou não de metástase no linfonodo, para que o segmento clínico dela possa ser dado, entende? Então, isso por muito tempo fez com que pacientes tivessem um prognóstico pouco preciso, e esse prognóstico pouco preciso, ele fazia com que houvesse diminuição da sobrevida, porque alguns pacientes que não necessitavam de tratamento eram tratados, outros que necessitavam não eram tratados, e acabava por gerar uma confusão que resultava na diminuição da sobrevida num contexto geral desses pacientes, ok? Depois, se estabeleceu, então, na mulher também, que a avaliação do linfonodo era um fator decisivo para a detecção de metástase à distância e influenciaria sobremaneira na sobrevida desse paciente. Então, o status nodal, ou seja, essa avaliação do linfonodo como positivo ou negativo para metástase, passou a ser um dos mais importantes fatores prognósticos. Ainda hoje inclusive para a veterinária também, tá? E aí passou-se, então, a perceber que, olha, na medicina humana, esse estadiamento do linfonodo, ele tem um valor muito importante do ponto de vista prognóstico. Na veterinária, será que não tem? E aí começaram-se a realizar estudos que verificaram realmente que o grande problema dessa desinformação, dessa confusão nas informações relativas a linfonodo nas cadelas, estavam muito mais relacionados a falhas na técnica de remoção desses linfonodos, tá? Isso aqui, pessoal, essa marcação colorida, esse esquema de marcação colorida no corpo de um cão, ele demonstra o que a gente chama de linfossomos. Os linfossomos, eles são sítios de drenagem linfática. Então, imaginem essa zona verde, por exemplo. Ó. Toda essa zona verde aqui no cão, ela drena para o linfonodo subaxilar. Toda essa zona lilás aqui também no cão, nos dois membros, ela drena para essa região cervical, por exemplo. Toda essa zona amarela, ela drena uma parte para linfonodo poplita, outra parte para algum outro tipo de linfonodo que esteja aí localizado, talvez o linfonodo que se localiza logo abaixo do prepúcio, tá? Esse desenho ele é muito interessante, porque ele indica qual linfonodo nós devemos remover, certo? Ou seja, se esse animal tem uma formação tumoral aqui nessa região dorsal, eu imagino, então, que a região drenante seja a região subaxilar. Logo, se ele tem um tumor aqui, para avaliar a presença ou ausência de metástase, eu vou remover o linfonodo subaxilar. Isso é muito interessante, é correto. E baseado nisso, os livros de cirurgia, até hoje, ou até bem pouco tempo, eles traziam um esquema de remoção das mamas, dos linfonodos mamários, de acordo com a zona de acometimento mamário. Então, eu acredito que você já tenha ouvido falar isso, por exemplo, se
a formação tumoral ela estiver no primeiro e no segundo pares mamários, nós vamos remover o linfonodo subaxilar. Se ela estiver no quarto e no quinto par, nós vamos remover o linfonodo inguinal. Se ela estiver no terceiro par, a formação, nós vamos remover o linfonodo subaxilar e o linfonodo inguinal, porque ela pode, a drenagem pode acontecer para cima ou pode acontecer para baixo. Né? Os livros, como eu já falei, eles trazem isso, essa informação. Só que essa informação é informação errada. Por quê? Porque esses estudos dos linfossomos, dos sítios e padrões de drenagem linfática, todos eles foram realizados em animais que não portavam neoplasia. Então, o que ocorre é que quando a gente insere um processo neoplásico em uma dessas regiões, toda essa rede de canalículo linfático que nós vemos esquematizada aqui, ó, ela vai ser completamente alterada. Vão acontecer anastomoses linfáticas por conta de um fator, de uma proteína que é produzida por esse tumor, o VEGF-C, e esse VEGF-C ele estimula a proliferação de vasos linfáticos. Para quê? Para favorecer o processo metastático. Então, a gente vai ter, nesse caso, zonas de anastomose linfática. Ao invés de eu ter só essa pequena quantidade de vasos linfáticos aqui, ó, formando essa trama, eu terei duplicado, triplicado isso aí. Então, a formação tumoral, principalmente a carcinomatosa, ela vai fazer com que haja uma completa desorganização. É por isso que não vai haver como nós prevermos que, se eu tenho um tumor aqui nessa segunda mama, ela não consigo dizer com segurança que ela será drenada para cá. Porque, havendo anastomose linfática, pode ser que ao invés de subir a drenagem, ou seja, ir para a porção anterior do animal, ela vá para a porção posterior do animal. Ou mesmo, ela adentre a cavidade peritoneal desse paciente e marque um linfonodo, a drenagem aconteça para um linfonodo interno. Então, o grande problema na veterinária, que aconteceu na medicina humana, só que a medicina humana percebeu isso muito antes, é que esses sítios de drenagem, eles eram alterados à medida que havia a formação de um tumor produzindo o VEGF-C. À medida que houve o reconhecimento da produção desse fator de crescimento vascular linfático, percebeu-se que os tumores, quanto mais agressivo era um tumor, mais fator de crescimento vascular linfático ele produzia. Então, a produção desse VEGF-C, ele está intimamente relacionada com o grau de agressividade do tumor. E eu volto a falar, por que isso acontece? Porque quanto mais agressivo o tumor, maior a chance de metástase, via de regra. E essas células elas conseguem se soltar através da cascata de metástase, se soltar do grupo tumoral a qual ela pertence, adentrar num vaso linfático e ganhar a circulação sanguínea, passar pelo linfonodo e ganhar a circulação sanguínea, então fazer uma metástase à distância. Então, baseado nessa ideia, nós chegamos à conclusão de que é absolutamente impossível nós prevermos para onde vai acontecer a drenagem linfática. Então, essa informação aqui, ó, ela é uma informação bastante interessante. Ela é valiosa e ela é verdadeira, desde que não exista formação tumoral. Entretanto, o sítio de drenagem linfática ele é importante para a gente quando há formação tumoral, certo? Ou seja, para a cirurgia oncológica, a gente acaba por esquecer dessa informação. E aí, qual é o método que nós vamos utilizar para estabelecer, descobrirmos qual é a zona de drenagem daquela formação tumoral? Exatamente a marcação do linfonodo sentinela. É para isso que essa marcação serve, tá? Esse aqui é um trabalho que faz... Pessoal, vou pedir desculpa a vocês, minha garganta está muito ruim hoje. Esse aqui é um trabalho que mostra exatamente o que eu falei para vocês. O grau de produção desse VEGF-C à medida que esse tumor é mais agressivo, tá? Então isso já foi provado, inclusive, no carcinoma da mama das cadelas. Na mulher isso foi provado há muito tempo. Então, pessoal, ó, essa é exatamente o conceito de linfonodo sentinela. À medida que os trabalhos do Cabanas eles foram publicados, eles deram certo, funcionaram super bem e foram publicados, se percebeu uma coisa. A gente imaginava, e na medicina veterinária a gente imagina isso, que a gente ainda não tem nenhum trabalho mostrando essa drenagem em progressão escalonada na cadela
ou em outros animais, ou em outras espécies, mas a gente imaginava na medicina humana, e talvez imagine na cadela, que a drenagem siga esse exemplo. Eu tenho a formação tumoral carcinomatosa, e esse carcinoma, ele é drenado pelos linfonodos regionais. Temos 3 linfonodos aqui, é um exemplo, 3 linfonodos. E os 3 linfonodos, eles drenam de forma concomitante, ao mesmo tempo, essa região tumoral. O que ocorre não é isso. O que ocorre é a progressão escalonada. Com uma medida de segurança da estrutura orgânica, uma medida de segurança daquele indivíduo, a evolução fez com que 3 linfonodos existem, são os mesmos 3 linfonodos aqui. E a drenagem, ela vai acontecer da seguinte forma. Aqui o tumor. Esse tumor ele é drenado por um linfonodo. Essa linfa vem para esse linfonodo, que vem para esse, que vem para esse. Ou seja, é um sistema triplo de drenagem linfática. E ele pode ser, eu posso ter vários linfonodos e segue da mesma forma. É mais difícil nós termos 2 linfonodos drenando um mesmo sítio do que nós termos apenas um, tá? Na maioria das vezes nós temos apenas um. E essa ideia de drenagem em progressão escalonada, primeiro, explica o porquê de haver tanto erro antigamente, quando a gente fazia a remoção desse linfonodo sem a marcação pelo corante. Ora, eu tenho 3 linfonodos regionais, o cirurgião abre, às vezes ele nem vê que existem 3, porque eles podem ser pequenos, eles podem ser envoltos do tecido adiposo subcutâneo, do panículo adiposo daquele paciente. Então ele remove um dos linfonodos, ó, digamos que esse. Ele removeu esse aqui, na análise histológica, vai estar negativo. Por quê? Porque as células metastáticas, elas estarão aqui nesse ainda. Elas podem até passar para esse e passar para esse, em quadros mais tardios de evolução da doença. Mas, inicialmente, esse vai ser o primeiro linfonodo acometido. Então, esse é o conceito de linfonodo sentinela. Ou seja, o linfonodo sentinela é exatamente o primeiro linfonodo em uma bacia linfática a drenar a região tumoral. Então, eu tenho vários linfonodos regionais, esse é o linfonodo regional, esse é o linfonodo regional, esse é o linfonodo regional, mas linfonodo sentinela só é esse, porque ele é o único que drena diretamente a região tumoral. Ou seja, quando a linfa sai daqui, ela primeiro passa por ele. Como é que a gente faz essa descoberta? Aplicando um corante vital. O mesmo princípio que foi utilizado pelo Cabana, tá? A gente utiliza aqui, da mesma forma que ele utilizou. A gente aplica, inocula um corante nesse tumor, e aí esse corante vai ser drenado, vai se misturar à linfa que banha esse tumor, tá? Essa linfa vai adentrar os canalículos linfáticos e vai marcar de azul o linfonodo sentinela. Uma vez marcado em azul, ele ganha, então, o nome de linfonodo sentinela. Então, pessoal, eu só vou chamar de linfonodo sentinela quando eu fizer uso de algum corante vital. Eu preciso saber que esse é o primeiro linfonodo que marca, tá? Então, vejam que essa é a diferença entre linfonodo regional para linfonodo sentinela. O linfonodo sentinela ele pode até ser um linfonodo regional, tá? Mas linfonodo regional não é a mesma coisa que o linfonodo sentinela, ok? Esse é o princípio, ó. Utilizando a mulher como exemplo. Pra vocês terem ideia, a mulher ela tem 23 linfonodos em cada uma das mamas. Esses linfonodos, eles são responsáveis pela drenagem linfática da mama, né, de um dos lados da mama. Ela tem 23 em cada uma das mamas. 23 deste lado, 23 deste lado. Então, essa paciente, esses linfonodos, eles são responsáveis pela drenagem da mama e também do membro dessa paciente. Tá, do braço, são os mesmos linfonodos. E aí, o que é que ocorre? Essa paciente ela tem uma formação tumoral, a gente faz emprego do azul patente, do corante vital, injeta esse corante no tumor, e aí ele vai ser drenado, então, por esses canalículos linfáticos até chegar em um linfonodo. 15, 30 minutos depois, quando a gente faz a cirurgia, nós percebemos o trajeto linfático marcado em azul, o canalículo linfático preenchido por esse marcador azul, e a marcação também do linfonodo. E aí a gente avalia se só existe um linfonodo ou existe mais de um. Independente de quantos linfonodos estejam marcados aí, eu faço a remoção deles. Por quê?
Porque isso me indica que esse linfonodo que está marcado, ou esses linfonodos que estão marcados, eles são o primeiro a drenar a minha formação tumoral. Se esse não tem metástase, certamente esse aqui também não terá, esse não terá, esse não terá, esse não terá, esse também não. O que ocorria antigamente é que vocês já devem ter, não sei se vocês conhecem, têm a infelicidade de conhecer uma avó, uma tia, uma pessoa mais idosa que tenha tido uma formação, um carcinoma mamário, e essas mulheres, antes elas eram submetidas a uma mastectomia, chamada mastectomia radical, onde era removido toda a mama dessa paciente, tá? Toda a mama da paciente. Veja, essa paciente tinha um tumor de 1 centímetro na mama dela, menos que isso até, tá? Bem pequenininho. Mesmo assim, fazia-se a remoção de toda a mama dela, da musculatura peitoral, todo o músculo que se sobrepõe, torácico, que se sobrepõe às costelas na região da mama, também eram removidos. E esses 3 linfonodos que drenam o braço e a mama dela também eram removidos. Isso antes da instituição da técnica de linfonodo sentinela. Para quê? Para que nós fizéssemos a pesquisa de metástase. Na verdade, a remoção de toda a mama e da musculatura peitoral não se dava por conta da necessidade de se remover o tumor. Esse tumor era um tumor, por vezes, muito pequeno. Então, bastava a gente fazer a remoção desse tumor de 1 centímetro, dar uma margem, sei lá, de 3 centímetros, segura, e estava tudo ok. Entretanto, isso não era possível. Por quê? Porque para fazer a remoção de todos esses linfonodos, toda a musculatura peitoral tinha que ir embora. Então, a gente necessitava remover toda a mama dessa paciente. Essa mastectomia, ela foi desenvolvida por aquele cirurgião chamado Halsted, e por isso ela ganha o nome de mastectomia radical ou mastectomia Halsted. E ela foi desenvolvida por ele, quando ele percebeu a necessidade de análise dos linfonodos na cirurgia oncológica, tá? Graças a Deus, graças à técnica do linfonodo sentinela, esse método hoje é pouquíssimo utilizado. Porque nós não temos mais a necessidade de remover todos esses linfonodos, pessoal. A gente faz a marcação, a injeção do corante e remove simplesmente 1 ou 2 linfonodos. Os linfonodos que estejam marcados. E aí não preciso mais remover todo mundo. Não preciso mais remover toda a mama, não preciso mais remover toda a musculatura peitoral. O que ocorre é simplesmente a remoção do tumor, com margem de segurança, obviamente, e a remoção do linfonodo, dos linfonodos marcados em azul. Tá? Então isso, e mais, isso garante uma acurácia de quase 100% na detecção de metástase precoce, na detecção de metástase regional nessa paciente, tá? Isso aqui é uma mama de uma cadela, veja, uma mama inguinal, olha só, nós temos 3 linfonodos, maiores ou menores. E aí, quando a gente faz a cirurgia, como é que a gente vai saber? Existem variações anatômicas, existem na mulher essas variações, elas também existem na cadela, existem na gata, podem ter vários linfonodos. Uma coisa também que foi percebida é que nesse tecido adiposo aqui, ó, que segue toda a cadeia mamária, e no corpo inteiro dessa paciente, ela tem linfonodos que a gente nem lembra que eles existem, porque são linfonodos muito pequenos. Quando a gente faz a utilização de um corante de tonalidade azul, o azul não é uma cor orgânica, né? Então isso favorece a detecção desse linfonodo em meio a esse tecido adiposo. Então isso faz com que a gente localize à distância esse linfonodo marcado em azul. Então mesmo que existam vários linfonodos microscópicos aqui, nós iremos detectá-lo durante a cirurgia, graças a essa tonalidade azulada que ele ganha, tá? Isso aqui é a mastectomia Halsted, pessoal, ó, meio assustador isso, né? Então faz-se a remoção de toda a musculatura peitoral. Imagine, a mulher desenvolvia um tumor de 0,5 centímetro, e por conta de um tumor de 0,5 centímetro, ela perdia a mama. Não só perdia a mama, toda a musculatura peitoral e todos os linfonodos que drenavam, inclusive, o braço dessa paciente. Então, o que acontecia também é que essas pacientes, elas tinham que passar por ciclos de terapia demorados, porque elas tinham que fazer massagem de drenagem linfática nesses membros. Ora, se eu tinha 23 linfonodos aqui, eles tinham importância. A importância deles era a drenagem linfática desse membro e drenagem linfática da mama. Essa paciente não tem mais a drenagem. Essa drenagem ela precisa ser feita de forma mecânica e artificial, mediante a massagem. Então essas pacientes elas tinham que fazer muita fisioterapia nesse braço,
E muitas vezes, se ela sofria algum acidente, às vezes até doméstico, por exemplo, se cortar durante a sua lida ali, doméstica, essa ferida inflamava, esse braço ele sofria um edema, ele edemaciava, essa linfa ela não era drenada, mesmo com massagem, tá? E isso culminava muitas vezes com a perda desse membro pela paciente. Então, percebam que há todo um processo de agravamento do quadro. Ela não só vai perder a mama, que vai atuar diretamente na sua condição de mulher, né? Porque a mama é algo muito feminino, mas também corria o risco de acabar por perder um membro, caso os devidos cuidados não fossem tomados. Essa cirurgia aqui, ó, triste, ela acabou sendo substituída por essa. Algumas vezes, nesse caso dessa paciente aqui, houve a necessidade de remoção do mamilo. Algumas vezes isso nem é mais necessário, né? Vai depender da localização do tumor, onde o tumor se localiza, para determinar se vai haver remoção do mamilo ou não, tá? Então, é assim que é feito atualmente, felizmente. A mulher não perde mais todos os linfonodos, ela simplesmente perde um ou dois linfonodos que drenam essa região, e há uma remoção segura dessa formação tumoral e dos linfonodos preditivos de metástase à distância, tá? Então, hoje, ela é considerada um estadiamento super preciso, não só para a mulher, mas também para a cadela, porque a gente vai realizar uma avaliação minuciosa de simplesmente um ou dois linfonodos, ao invés de realizar os 23, como acontece na mulher. E se a gente, aí você fala, mas peraí, a cadela ela não tem 23 pares de linfonodos na mama, não tem, mas ela tem bastante linfonodo. Porque se for para nós, se nós formos comparar, fazer uma cirurgia comparativa com o que acontece na mulher, nós teríamos que remover todos os linfonodos da região mamária da cadela, de cima até embaixo. Daria bastante linfonodo isso aí. E certamente, se realmente a cirurgia fosse feita considerando de forma muito, como eu posso dizer, séria, de forma realmente precisa, a mastectomia do tipo Halsted, nós teríamos que remover os linfonodos subaxilares, nós teríamos que remover linfonodos do início da inserção do cervical. Então, não ficaria restrito só a esses linfonodos da região ventral da paciente, não. Nós teríamos que remover muito mais. A gente já fez essa análise, quantos linfonodos teríamos que remover? Nós teríamos que remover pelo menos 10 linfonodos de cada paciente. Pense, esses 10 linfonodos eles teriam que ser analisados todos, um a um. E isso é algo que gera muito custo. Porque se eu tenho 23 linfonodos, se eu tenho 10 linfonodos, isso gera um custo para a produção da lâmina, isso gera um custo de tempo para o patologista fazer a análise de todas essas peças. É muito mais fácil analisar um linfonodo do que avaliar 10, do que avaliar 23. Então é isso que acontece. Então hoje os serviços de patologia, eles ganham também muito tempo. E isso diminui o custo. Pensem que as mulheres, elas muitas buscam o SUS. Então, isso acabou, de fato, diminuindo esse ônus, tá? Essa sobrecarga financeira em relação ao Sistema Único de Saúde, tá? Diminuiu o custo de análise dessas pacientes. Além disso, essa técnica ela demonstra menor invasividade e ausência de morbidade. A morbidade é exatamente esse aumento, esse edema exacerbado no membro, não acontece quando a gente utiliza a técnica de linfonodo sentinela. Menos invasivo, porque eu vou diminuir, vou remover uma quantidade menor de linfonodos. E outra coisa também, a cirurgia, quem já acompanhou, estagiou, faz cirurgia oncológica, sabe que em gatas é um pouco difícil a gente localizar visualmente esse linfonodo. Então, você, às vezes, perde um maior tempo cirúrgico, principalmente nos linfonodos subaxilares. Eles são diminutos, estão muito próximos ali de plexos, plexos do sistema nervoso, plexos nervosos. Então, isso faz com que a gente tenha uma certa cautela na divulsão desse tecido adiposo e busca por esse linfonodo. A técnica de linfonodo sentinela favorece a visualização dessa estrutura, porque, como eu falei, ela vai estar marcada nitidamente em azul. Então, isso auxilia sobremaneira a observação e acaba por diminuir o tempo de anestesia, o tempo cirúrgico também, tá? E, além do mais, garante uma maior precisão. Eu sei que eu estou removendo o linfonodo correto, tá? Atualmente, na medicina humana, a técnica do linfonodo sentinela é
a melhor técnica para estadiamento de linfonodo, segundo a Junta Americana de Combate ao Câncer, tá? Então, ó, isso aqui é o resultado do esvaziamento radical ou da mastectomia do tipo Halsted. Por que as cadelas não desenvolvem esse linfedema? Esse edema do membro, esse edema de determinadas regiões. Por quê? Porque nós erramos várias vezes na cadela. E um dos erros é que a gente tira só um linfonodo, considerado um linfonodo regional. Tá? Se formos seguir a risca, volto a dizer, o que é determinado pela mastectomia Halsted, nós teríamos que remover vários linfonodos, não somente um. Então, se nós removêssemos realmente todos os linfonodos para garantir que, se essa metástase estiver em algum deles, eu vou detectar, óbvio, sem a realização de técnica de linfonodo sentinela, certamente essa paciente vai desenvolver esse linfedema, tá? Então, esse linfedema, ele combina com dor, com paresia, com perda da capacidade funcional do membro. Obviamente, um membro desse, pessoal, hiperedemaciado, isso gera dor. Isso gera, a pele se torna mais delgada, ela começa a exudar, então formam algumas úlceras dessa, e esse indivíduo, essa senhora, ela acaba por ter a perda desse membro, tá? De forma muito triste, além de perder a mama, ela vai perder também o membro, tá? Além disso, ó, esse método, ele, como eu já citei anteriormente, ele fazia com que houvesse análise de muitos linfonodos, isso elevava o custo para o sistema de saúde, elevava o custo para o plano de saúde, elevava o custo, o gasto com a saúde desse paciente. Elevava o tempo cirúrgico, porque tinha que ficar buscando os linfonodos em meio ao tecido adiposo, aumentava a invasividade cirúrgica, graças a essa pesquisa, né, essa busca pelos linfonodos, e diminuía a sensibilidade, porque a gente tinha uma quantidade de linfonodos muito grande, ou mesmo o sítio errado de drenagem sendo avaliado ao invés do sítio correto, tá? Então, ó, esse aqui é um exemplo disso, ó. Essa paciente é uma paciente que fez a remoção do parenguinal, porque ela possui uma formação, fez um nó do leque, tá? Removeu-se, associado a isso, esse linfonodo. O linfonodo é um caso ainda da minha residência, um caso antigo, mas atual, porque removeu-se, dá para perceber aqui a área de incisão, removeu-se simplesmente o nódulo associado ao linfonodo que ficava imediatamente nas proximidades imediatas dessa formação tumoral. O linfonodo contralateral não foi removido, ele permaneceu no local, tá? E aí o que aconteceu é que algum tempo depois, essa paciente ela retornou ao serviço do hospital, né? Já com dificuldade respiratória, já apresentando um quadro clínico indicativo de metástase, foi feito raio-x, foram feitos os exames de imagem adequados, né, de rotina, e percebeu-se que o pulmão estava quase que completamente comprometido. Além disso, nós tínhamos formações no fígado, nós tínhamos formações, inclusive, no encéfalo dessa paciente. É um pouco mais raro, mas pode acontecer, principalmente a depender do subtipo tumoral. Se essa paciente, porventura, tivesse feito a análise do linfonodo sentinela, certamente isso aqui seria detectado. Certamente a metástase e a presença dessas células no foco, no foco de drenagem linfática teria sido percebido. O que aconteceu aqui? Simplesmente a remoção do linfonodo errado. O linfonodo que não drenava, apesar da proximidade dele com a formação tumoral, ele não era um linfonodo drenante. Esse é o grande problema, tá? Ou até ele poderia até ser o linfonodo drenante, mas com certeza absoluta ele não era única e exclusivamente o linfonodo drenante. Existiam outros linfonodos que drenavam. E no caso dessa cadela, o linfonodo se localizava na região poplítea. Imaginem só, temos 2 linfonodos na região inguinal muito próximas da região tumoral, mas a região de drenagem vai ser a região poplítea. E isso acontece, pessoal, isso acontece, tá? A neoformação, ela age de forma muito bem pensada. Apesar dela não ter sistema nervoso, ela pensa muito bem em como é que ela pode proceder para que o processo de metástase aconteça, tá? E aqui a técnica do linfonodo em si, tá? Existem vários métodos, vários corantes que nós utilizamos. Na medicina veterinária, a gente utilizava bastante, isso tem mudado, né? Mas nós utilizávamos bastante um corante chamado azul de metileno. Esse é um corante bastante barato, muito barato mesmo, tá? Ele apresenta níveis
níveis aceitáveis de toxicidade. Você precisa administrar uma dose muito grande para intoxicar cadelas, cães. No caso dos gatos, ele é tóxico mesmo em doses ultra baixas, então não deve ser utilizado nos felinos, tá? E nós temos também, a medicina humana começou utilizando o azul de metileno, tá? Só que começou a perceber que esse azul de metileno, ele trazia algumas desvantagens. A principal desvantagem era a ocorrência de paniculites necróticas. Então, aplicava-se em uma pequena porcentagem da população, ele acabava por causar dano tecidual, necrosava a região onde ele havia sido aplicado, em torno de 3, 4% dessas pacientes. Então, como a indústria farmacêutica é muito rápida, né, percebeu a necessidade de desenvolvimento de um corante perfeitamente aplicável a essa finalidade e acabou por desenvolver o Azul Patente 5, é um corante francês que foi desenvolvido exatamente com essa finalidade. Então, por ser desenvolvido para isso, ele não apresenta toxicidade, ele é excretado por via renal, então, sem comprometer de forma nenhuma o funcionamento renal. Então, hoje ele é, na medicina humana, o corante de escolha. Na medicina veterinária, ele também é o corante de escolha, só que ele é um pouco mais caro. Mas compensa. Hoje a gente encontra uma ampola de azul patente, que na maioria das vezes é suficiente para nós fazermos um procedimento, nós encontramos, sei lá, por 50, 60 reais. Se você for considerar isso diante do valor de uma mastectomia, por exemplo, ou da remoção de um tumor qualquer, é um valor muito baixo. Então, compensa ser utilizado, dada a segurança que ele oferece, tá? Se você não tem condição de oferecer isso, você pode utilizar o azul de metileno. Dá para se utilizar, dá para se garantir certa segurança em relação ao seu uso, mas ela não é completamente segura. Podem acontecer alguns problemas aí pelo meio. Sinceramente, eu não utilizaria o azul de metileno. Eu partiria para o azul patente mesmo, mais moderno, funciona muito bem. Então, eu acho que um corante foi desenvolvido para isso e o custo realmente, pessoal, não é uma justificativa, de fato, tá? Porque mesmo assim ainda é muito barato, quando comparado aos outros custos cirúrgicos. A gente tem também a hemosiderina, é um corante autólogo, tá? Que pode ser utilizado. Na medicina humana, eles utilizam uma substância chamada Tecnésio 99M, M vem de molibdênio, ele é um derivado do molibdênio, é uma substância radioativa, e vejam como é interessante, porque é uma substância radioativa que é inoculada no tumor. Ué, você vai inocular numa pessoa uma substância radioativa? Sim. A emissão radioativa dela é muito baixa, tá? Muito baixa. Muitas vezes, mais baixa que a emissão radioativa de um raio-x, por exemplo, tá? E já foi determinado, através de vários estudos, que ele não é deletério para a pessoa que utiliza esse marcador. Então, ele é muito utilizado na medicina humana. Ele é pouco utilizado na medicina veterinária, por quê? Porque nós precisamos de um médico nuclear, obrigatoriamente, para a utilização de qualquer substância radioativa. Deve haver um responsável técnico por aquilo, no caso, o médico nuclear, tá? E aí, isso vai encarecer muito o custo da cirurgia. Entretanto, ele oferece uma capacidade de detecção do linfonodo muito boa, porque nós inoculamos esse marcador, depois existe um equipamento, parece uma caneta, que a gente chama probe, que você vai passando sobre o corpo do paciente e, quando ele detecta a emissão radioativa partindo do linfonodo, ele apita. Então, eu sei, olha, aqui embaixo eu tenho o linfonodo que está drenando essa região tumoral. Fazemos a secção e em cima desse local, né? E a gente pinça, divulsiona e pinça. Quando a gente pinça, está marcado em azul. Porque na medicina humana eles utilizam o azul, patente e o Tecnésio para facilitar e ganhar tempo na detecção. Nós testamos já o Tecnésio em cadelas, a utilização dele é super simples, apesar de tudo. É fantástica, favorece muito o encontro desses linfonodos, mas não é estritamente necessário. Nós temos um nível de acurácia, quando a gente compara azul patente com Tecnésio, muito similar, tá? Então não há uma necessidade tão grande de nós lançarmos mão dessa substância radioativa. Esses outros são marcadores de nível experimental. Tá? Experimentalmente eles são utilizados, experimentalmente se foram testados,
e a gente conseguiu verificar que eles funcionam, mas existem algumas falhas, principalmente em relação à intensidade dessa marcação. Então, normalmente eles marcam pouco, ou nós temos algum problema na marcação do linfonodo, e isso faz com que haja uma diminuição na sensibilidade de detecção desses linfonodos no corpo do paciente. Então, são marcadores que são utilizados exclusivamente em nível experimental. Na rotina mesmo, nós utilizamos o azul patente e o Tecnest. São esses dois que são utilizados. Na rotina humana, na rotina veterinária, o azul de metileno e o azul patente 5, tá? Ó, como eu já falei, ele apresenta uma margem de segurança muito grande. 0,5% a 1% dos pacientes podem apresentar sensibilidade. Então, um índice muito baixo. Essa análise foi realizada em 10.000 pacientes. E 0,5% a 1% apresentou um grau de hipersensibilidade, um grau de alergia ao corante, o que é normal, né? E esperado para qualquer substância que seja inoculada em qualquer pessoa. Um ou outro vai desenvolver em maior ou menor grau, uma hipersensibilidade. A princípio, isso não é um problema, porque essa substância ela é inoculada no momento do preparo cirúrgico. A paciente está lá no centro cirúrgico. Se ela está no centro cirúrgico, ainda que ela tenha um choque anafilático, por exemplo, algo bastante grave, isso vai ser combatido, porque ela está dentro de um ambiente hospitalar e mais dentro de um centro cirúrgico. Então, entuba-se essa paciente, faz-se a administração de medicamentos que vão bloquear a progressão desse processo. Ela tem excreção renal em 24 horas. Normalmente, quando a gente vai fazer a aplicação, a gente avisa a proprietário, né, o proprietário, de que, olha, esse cão, essa cadela, ele vai urinar azul, porque a gente faz a inoculação do azul patente, e normalmente esse sangue ele é todo filtrado pelos glomérulos, né, e ele passa de forma, as moléculas são muito, muito, muito pequenas, e ele passa pelo glomérulo sem causar nenhuma alteração. Então, da mesma forma que ele é inoculado, ele sai, não sofre metabolização. Então, por isso ele não sobrecarrega o fígado, não sobrecarrega o rim, tá? É uma coloração temporária também. Isso é uma das vantagens frente ao azul de metileno. O azul de metileno ele é um corante que marca de forma mais permanente, mais duradoura. E então, tudo bem que na maioria das vezes eu vou remover essa formação que está tingida em azul. Mas, se esse corante vaza um pouco e eu não faço a remoção dessa pele que foi tingida em azul, o azul de metileno vai permanecer por um longo tempo lá. E ele é totalmente atóxico, tá? Não gera nenhum nível de toxicidade nem para os cães, nem para os gatos. Então, é por isso que eu indico a utilização dele muito mais do que a do azul de metileno. A grande vantagem do azul de metileno é que ele é muito barato. Ele é muito barato. Eu acho que, sei lá, nem sei quanto está custando uma ampolinha dessa, mas é bem mais barato que o azul patente, tá? Como eu falei, ele pode causar paniculite, pode causar uma marcação permanente e não deve ser utilizado em gatos, tá? Porque ele é tóxico, mesmo em baixa dose. Então, a técnica reside nisso aqui, ó. A gente tem uma formação tumoral, né, ilustrada aqui. Você faz a divisão dessa mama em quadrantes, divide ela em 4, virtualmente, eu imagino essa divisão. E aí eu faço a aplicação, ó, de 1/4 da dose total. E qual é a dose? Em se tratando de azul patente 5, essa dose vai ser de 2 miligramas por quilo. Então, 2 miligramas por quilo, eu calculo a minha dosagem, a minha dose, e faço, então, a divisão em 4 partes. E eu vou aplicar uma parte em cada um dos quadrantes. Se eu tiver 2 tumores, a dose continua sendo a mesma, o volume total e final continua sendo o mesmo. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse tumor em 4 quadrantes, e eu, ao invés de aplicar 1/4, eu vou aplicar 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Aqui, digamos que eu tivesse também um outro tumor, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. E assim a drenagem vai ser completamente marcada. Essa aplicação ela é feita em torno de 15, 20, até 30 minutos antes do procedimento cirúrgico. Então, ela é feita na sala de preparo, por exemplo. Faz-se a medicação pré-anestésica, faz-se a tricotomia. Então, nesse momento de tricotomia é que a gente faz a aplicação do corante. E aí, pessoal, é interessante que no momento em que a gente está inoculando o corante, eu já consigo observar os vasos linfáticos sendo marcados. E aí, por cima da pele, tá? Por cima da pele a gente consegue ver, principalmente nos animais que têm a pele mais clarinha, animais de pelo branco, por exemplo, de pele mais clara, nós conseguimos ver de forma muito efetiva para onde aquele canalículo linfático está drenando. E aí nós acompanhamos, ó.
a marcação se inicia daqui, e ela vai caminhando, 20, 30, 15 a 30 minutos depois ela já chegou no linfonodo. Então eu estou vendo a direção que ele percorre. No momento da cirurgia eu vou percorrendo esse canalículo linfático e localizo a tal da região drenante. O que é a região drenante? É exatamente o sítio onde se localiza o meu linfonodo de interesse, o meu linfonodo sentinela. E aí eu faço a incisão nessa região, divulsiono, já vou ver a região azulada. Se eu inoculei aqui e a região inguinal se marcou em azul, é porque eu tenho aí um linfonodo sentinela. Se ele marcou para baixo e para cima, pode ser que a região subaxilar também seja uma região de marcação. Pode ser que a região contralateral também seja, isso acontece o tempo todo. Então a gente tem que, de fato, percorrer esse canalículo linfático até achar o sítio drenante. Tá? O Tecnésio 99M, a gente já falou dele, né? Ele tem uma margem de segurança muito boa. A minha vida dele é de 6 horas, ou seja, depois de 6 horas essa radiação cai pela metade. E aí foram feitos alguns estudos para verificar o grau de segurança desse marcador. E o que foi observado? Se observou que a pessoa que é mais exposta a essa radiação não é a mulher ou o homem que recebe a aplicação desse marcador, mas sim o cirurgião. Por quê? Digamos que esse cirurgião ele esteja fazendo essa cirurgia aí todo dia. 2, 3 cirurgias dessa por dia. Então ele está sendo exposto de forma diária, crônica, por anos a fio, à radiação. Porque é ele que injeta. Então isso aqui é uma caixa e é resistente à radiação, ela é de chumbo, revestida em chumbo internamente. Você coloca a seringa aqui dentro com a dosagem, vem indicando que ela é radioativa, tal, isso é feito pelo médico nuclear. É levado até o centro cirúrgico, lá no centro cirúrgico o médico nuclear abre essa caixinha e entrega a seringa para o médico. E aí então o médico segura essa seringa na mão, é uma seringa normal, não tem qualquer tipo, um plástico normal, não tem qualquer tipo de proteção contra a radiação. E aí ele vai e inocula então nessa paciente. Então esse processo de ele estar praticamente todo dia o cirurgião com os dedos muito próximos dessa região radioativa, faz com que ele seja a pessoa, na verdade, mais submetida ao processo de radiação, tá? E não a paciente. E eles avaliaram médicos que fizeram esse processo de aplicação por anos e anos e anos e perceberam que nenhum tipo de alteração foi desenvolvida. A mesma coisa acontece com esses pacientes que fizeram uso da dose, tá? O outro que eu falei é a hemosiderina. A hemosiderina é um marcador autólogo, como eu citei também. Ela é produzida a partir do sangue da própria paciente, tá? Você processa esse sangue, induz a hemólise, a ruptura dessas hemácias, vai ficar livre ali no frasco a hemoglobina, e essa hemoglobina a gente aplica. Então, da mesma forma que vai ser aplicado o azul patente ou o azul de metileno. Isso vai fazer com que haja marcação, ó, do linfonodo em castanho. Qual é o problema? É um processo muito simples, muito barato, porque eu uso o sangue da própria paciente. Entretanto, se a gente imaginar numa área de cirurgia esse linfonodo marcado em castanho amarronzado, talvez a gente tenha uma certa dificuldade de observação desse linfonodo, tá? Mas ele tem sido usado na medicina humana com um grau de eficácia muito grande, principalmente nos países subdesenvolvidos. É uma técnica que foi desenvolvida no Brasil, por aquele professor Luiz Porto, e vem sendo utilizada principalmente em países, começou a ser utilizada em países da África, onde o acesso à saúde ele é mais precário, tá? Na medicina veterinária dá para se fazer muito bem, ele tem trabalhos demonstrando a eficácia da técnica. Então você faz a coleta de um volume de sangue, submete esse volume de sangue no citrato, tá? Um anticoagulante como citrato a gente usa, faz a centrifugação desse sangue, remove-se o sobrenadante, depois você lava essa papa lá de hemácias, você vai lavar com solução salina para remover o excesso de citrato de sódio. E aí centrifuga de novo, remove o sobrenadante e adiciona ali água destilada. A água destilada vai fazer com que haja turgidez dessas hemácias e elas acabam por se romper, liberando a hemoglobina no frasco. Isso tudo deve ser feito de forma estéril, então toda a manipulação deve ser feita muito cuidadosa, porque a gente lembra que esse material ele vai voltar para o paciente, a gente vai inocular isso no paciente. Então a gente não pode ter, em hipótese nenhuma,
a contaminação desse material, tá? E no fim a gente vai injetar 2 ml dessa solução hemolítica no paciente, tá? Vai ser drenado da mesma forma no mesmo tempo. Rapidamente vai haver a marcação desse linfonodo. Ó, esse é o trabalho, uma comunicação, na verdade, que foi feita exatamente pelo nosso grupo lá, que é coordenado pelo professor Luiz Porto, onde nós testamos isso em cadela. Inicialmente em cadela, funcionou super bem. Esse trabalho acabou, então, por ganhar um prêmio da Universidade de Nova York, por uma inovação muito simples, né? Que é exatamente a utilização desse linfonodo. E há menos tempo ele foi utilizado também em mulheres, tá? Houve uma liberação do Conselho de Ética, uma liberação também da Anvisa, e ele acabou por ser empregado também na detecção dos linfonodos sentinela de mulheres. A partir disso, então, da publicação desse trabalho, mostrando a eficácia da técnica, muito similar à do azopatente, é que começou-se, então, a utilizar em outros países. Ó, a marcação dos linfonodos, ela acontece dessa forma. Aqui a solução de hemólise sendo aplicada, aqui a marcação, ó, mais escura, acastanhada, no sítio de inoculação, e aqui o linfonodo, então, completamente marcado. Essa hemoglobina, ela é fagocitada, quando ela é injetada, ela é fagocitada por macrófagos. Esses macrófagos ficam com o citoplasma repleto de hemosiderina, de hemoglobina, transformam essa hemoglobina em hemosiderina, e isso dá esse tom acastanhado ao linfonodo, tá? Então, por isso que a gente observa aqui em cadela, ó como ganha um tom mais acastanhado. Óbvio que existe uma maior dificuldade quando comparado ao azopatente. A gente tem uma dificuldade de observação desse linfonodo, tá? Mas talvez isso não seja tão limitante assim. Vai variar muito. Vai depender o quão cruólica vai ser aquela cirurgia, né? O quão sanguinolenta ela vai ser, tá? Óbvio que o azopatente favorece muito mais, por ser uma cor que não é uma cor orgânica, favorece muito mais, tanto o azopatente quanto o azul de metileno, essa observação, né? Então, ó, aqui uma súmula da técnica, a gente divide o tumor em 4 quadrantes virtuais, faz a inoculação. Essa inoculação, pessoal, ela é ultra superficial. A gente utiliza uma agulha muito, muito fininha, faz na superficialidade da pele. Ela pode ser feita ao redor do tumor ou ela pode ser feita dentro do tumor, intratumoral. O que ocorre é que a gente percebeu que ao redor do tumor, o processo de drenagem ele é mais rápido e a eficácia é a mesma. Então, por ser mais rápido, a gente diminui talvez esse tempo de espera até levar o paciente para a cirurgia. Nós optamos por utilizar ela por via peritumoral e não intratumoral, tá? O interessante é que ela seja muito superficial. Por quê? Porque logo abaixo da epiderme, nós temos uma rede de canalículos linfáticos. Então, isso vai induzir a uma absorção ainda mais rápida, tá? Favorece essa absorção ainda mais rápida. Então, ó, aqui, percebam que a região está azulada, uma formação tumoral na região inguinal dessa paciente. Percebam que está azulado, que foi inoculado já, né? O corante azopatente, ó, na dose correta. E olha aqui o que eu falei para vocês, ó. Acabou de ser inoculado, olha só, isso aqui é canalículo linfático, olha a trama de canalículo linfático se desenvolvendo. Olha onde é que ela já vem aqui, ó. E seguindo para a região posterior, seguindo para a região anterior também do paciente. Acabou de ser inoculado, imagina daqui a 15 minutos. Então, esse processo de drenagem, ele acontece de forma... Opa, meu Deus, perdão. Não, tem que passar. Ele acontece de forma muito rápida, tá? Ó, mesmo em animais de pele mais escura, eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas ó, foi inoculado aqui, aqui também foi inoculado. Percebam uma mancha mais azulada. Obviamente que a foto ela perde um pouco da qualidade, mas quando nós fazemos essa observação em foco cirúrgico em cima, clareando muito bem essa pele, e essa observação ao vivo ali, dá para se ver com uma facilidade muito grande, mesmo em animais de pele mais escura, tá? Verifica-se, então, quais são os centros de drenagem linfática, se para cima, se para baixo, se os dois, se interno, e aí faz-se, então, a divulsão começa-se, então, a cirurgia. Olha só, a região de drenagem, a região axilar. Olha como dá para ver muito bem o canalículo linfático. E aqui está ocorrendo drenagem para linfonodo contralateral, ipsilateral, ou seja, do mesmo lado que ocorre a tumoração, mas também do lado contrário. A drenagem está seguindo para o outro lado também. Então, percebam que há uma facilidade muito grande de se determinar qual é o linfonodo drenante.
Aqui da mesma forma, olha só, fica muito claro a região de drenagem linfática. Aqui é a região inguinal, tá? Quando a gente faz a incisão cirúrgica, que rebate essa pele, pelo subcutâneo, a gente também consegue ver. Percebam que os linfonodos, como eu citei, os canalículos linfáticos, como eu citei anteriormente, eles são bem superficiais, ó. Então aqui a gente consegue ver com muita perfeição, mesmo em animais mais obesos, onde há uma maior deposição de panícula adiposa, a gente consegue ver essa região drenante, para onde é que essa linfa está escoando, a partir dos canalículos linfáticos, tá? E aí, a partir daí, a gente faz a divulsão desse local, incisão, divulsão, e encontra, então, o linfonodo marcado em azul. A gente tem que divulsionar um pouco melhor essa região, remove-se esse linfonodo, mas continua o processo de divulsão, pode ser que exista mais de um. Na maioria das vezes, nós só temos um, mas isso não é garantia, pode ser que exista algum outro ali além, tá? Ó, aqui uma foto de um trabalho mostrando a região de drenagem linfática, olha só. Percebam como é perfeito o padrão de drenagem seguindo o canalículo linfático. Aqui da mesma forma, tá? Região drenante. Aqui a utilização essa paciente, essa cadela foi marcada com Tecnest, tá? Então, isso aqui é a canetinha que a gente utiliza e ele vai marcando nesse visor a emissão radioativa. Então, o linfonodo ó, que drenou se encontra nessa região. A gente faz a incisão bem aqui em cima, divulsiona e pinça e verifica a marcação em azul, tá? Aqui da mesma forma, ó, esse aparelho se chama Gamma Probe. Ele só é utilizado quando a gente faz, a aplicação do método de Tecnest, tá? Junto com a azul patente, ó. Então, aqui a gente já encontrou o linfonodo marcado em azul, pinça esse linfonodo e verifica se é ele mesmo que está drenando. Então, a gente vê pela emissão radioativa, ó, de 3.000 milicurie. Olha aqui o padrão de marcação, ó, como favorece e muito a identificação do sítio de drenagem. Como eu falei, ó, 2 tumores, a gente faz a divisão desse local de drenagem, do local de aplicação em 8 sítios e não em 4. Aqui, mesmo em animais mais obesos, ó, que a gordura perinodal, né, o tecido adiposo que envolve esse linfonodo, e a marcação em azul, tá? Aqui, pessoal, é a foto do trabalho lá do professor Porto, onde a gente vê o linfonodo marcado em azul patente. Azul patente, são da mesma paciente, tá? Um lado foi feito azul patente, no outro foi feita hemosiderina. Aqui um linfonodo marcado pela hemosiderina, e aqui um linfonodo sem marcação, não é um linfonodo sentinela, ele não drenou nenhum corante, nem outro, tá? Então ele não é um linfonodo sentinela, esse do meio. Perceba a diferença de cor entre os linfonodos, né? Dá para perceber que esse linfonodo tem uma coloração alterada, facilita esse linfonodo ser encontrado também, mas óbvio que o azul favorece muito mais a identificação. Então, essa remoção de linfonodo, como a gente até já tratou, é considerada uma medida terapêutica, tem um valor preditivo na determinação de metástases nodais e a gente pode utilizar ele como classificação pelo TNM, tá? Isso favorece muito essa classificação. Aqui a imagem dos linfonodos completamente marcados em azul, tá? Esse aqui é uma parte dos meus resultados, só para mostrar um dado interessante para vocês, tá? É uma parte dos dados do meu mestrado, que eu trabalhei com linfonodo sentinela. Então, ó, 84,3% dos linfonodos marcados pelo azul patente eram subaxilares, eu fiz com mama, tá? Subaxilares ou inguinais ipsilaterais, tá? Só que aí a gente precisa ver qual era a localização desse tumor na mama, porque de repente ele está lá em cima, na primeira mama, mas o sítio de drenagem é o sítio inguinal, tá? 13 cadelas tinham mais de um sítio de drenagem, ou seja, tinham linfonodos sentinelas de um lado e do outro. Nós utilizamos 41 cadelas no estudo. E a taxa de positividade, ou seja, eu encontrei metástase em 19 pacientes. De 41, eu encontrei em 19, ou seja, 46% de positividade de metástase metástase nodal para os carcinomas mamários. Se a gente observa a literatura, nós encontramos uma taxa de positividade, a maior das taxas de positividade, gira em torno de 30%. 30%. No meu trabalho eu encontrei 46%. O que ocorre? Esses outros trabalhos, nenhum deles utilizou azul patente, azul de metileno,
utilizou técnica de linfonodo sentinela. O que acontece, então, é que a utilização da técnica de linfonodo sentinela, ou melhor, a não utilização da técnica de linfonodo sentinela, a simples remoção de linfonodo regional, faz com que quase que 20%, 18% das pacientes, em 18% das pacientes, as metástases passem despercebidas. Claro que isso, a grosso modo, a gente falando, precisaria de mais estudo para a gente dizer, para a gente afirmar com maior acurácia essa informação. Mas isso aqui me fala que, sei lá, cerca de 18% dessas pacientes estão indo para casa com metástase nos linfonodos. Isso agrava a situação, porque diminui a chance dessa paciente de cura. Então, não é uma opção a técnica de linfonodo sentinela. Na verdade, é uma técnica que precisa, de um jeito ou de outro, ser realizada, porque isso garante que a gente tenha o melhor índice de detecção desses linfonodos. Tá? Nos estágios tardios, ou seja, pacientes que têm tumorações muito grandes ou que já têm uma metástase no pulmão, por exemplo, detectada pelo raio-x, a gente não faz técnica de linfonodo sentinela. Nesse caso, esse paciente tem que ser submetido, podendo até testar, mas ela não apresenta boa eficácia, tá? Porque um paciente como esse já deve ter metástase em linfonodos, às vezes o linfonodo já está até palpável, de tão grande que é a metástase nodal dele, tá? Às vezes o linfonodo nem é mais linfonodo, é simplesmente um tumor gigantesco. Então a gente não utiliza nesses estágios tardios. Pacientes que têm positividade de raio-x de ultrassom para metástase à distância não precisam fazer linfonodo sentinela, porque a metástase já foi detectada, tá? Ó, são metástases realmente muito grandes. É foto de lâmina, patologista, eu sou patologista, felizmente patologista adora ver lâmina, né? Foto de lâmina. Então se a gente mostrar uma foto de lâmina, a gente fica meio triste. Aqui a foto mostra uma estrutura de metástase de carcinoma em tumor misto, tá? Aqui, isso aqui é a área de metástase, isso aqui é a área de linfonodo residual ainda, tá? Nos estágios tardios, o que é que acontece? Pode ser que não aconteça uma drenagem significativa, porque nós já temos bloqueio dos linfonodos pelas células tumorais. Então, isso dificulta a nossa avaliação. Então, é por isso que ele não é indicado como método, tá? Da mesma forma, a gente não faz análise de linfonodo sentinela no caso dos carcinomas inflamatórios da mama. Esses carcinomas são carcinomas super agressivos, onde há bloqueio da drenagem linfática. Isso aqui é uma pele, a pele da região mamária. Aqui é a epiderme, ó. Lembra que eu falei? A aplicação ela é ultra superficial, a gente faz na derme bem superficial. Isso mesmo que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui eram canalículos linfáticos, aqui ainda é um deles, ó, funcional. E esses canalículos, eles foram embolizados por células tumorais neoplásicas. Então, quando eu aplico um corante aqui nessa região, eu quase não tenho mais vaso linfático para absorver esse corante e drenar até o linfonodo. Então, eu aplico e a drenagem não vai acontecer. Quando a gente faz a aplicação desse corante e não ocorre drenagem, é um indício de que esse paciente já se encontra no estágio tardio, ou seja, os vasos linfáticos dele já estão completamente embolizados por células tumorais, tá? Então, ele já deve ser tratado como um paciente tardio, um paciente que tem um prognóstico muito ruim, tá bom? Falar de citologia rapidamente para a gente finalizar, que já está dando meu tempo. A gente pode avaliar esses linfonodos, pessoal, pela citologia. Então, você faz marcação pela azopatente e a gente pode fazer uma coleta citológica para determinar, na clínica mesmo, se esse paciente é positivo ou negativo para metástase. Tá? Então, basta a gente fazer a coleta, marca esse linfonodo, verifica para onde é que está acontecendo a drenagem linfática e a partir daí faz a coleta. Essa coleta do linfonodo, ela deve ser feita a contento, tá? Então, a gente deve puncionar esse linfonodo, de preferência, quando isso é possível. Obviamente, isso nem sempre vai ser possível, dada a estrutura anatômica do paciente, de mais cadelas, cães mais obesos, a gente tem uma certa dificuldade de manipular esses linfonodos, mas, quando for possível, a gente sempre deve fazer a punção, levando em consideração o maior eixo do linfonodo. Então, o linfonodo tem seu maior eixo, esse aqui horizontal. Então, a gente vai puncionar seguindo a região mais marginal desse linfonodo no seu maior eixo. Então, ó,
A gente funciona tal qual mostra a seta. Por quê? Porque na maioria das vezes, as metástases, principalmente as metástases mais iniciais, elas se encontram nessas regiões, nessa região de borda do linfonodo, ou seja, na região cortical do linfonodo, principalmente no seio subcapsular, que é essa região aqui de baixo. Então, se a gente funcionar nesse sentido, eu tenho uma chance menor de passar por cima da estrutura do grupo de células metastáticas. Se eu funciono neste sentido, isso aumenta a minha chance de coleta, de passar por cima desse grupo celular, tá? Então, a ideia é que a gente sempre que possível, volto a dizer, a gente faça uma punção levando em consideração o maior eixo do linfonodo e marginal à estrutura externa, muito próximo da cápsula desse linfonodo, a coleta deve ser realizada. Para finalizar, esse aqui é um exemplo de uma cadela, neguinha, né, por razões óbvias, se chamava neguinha, e ela era de uma senhorinha, e nós fizemos avaliação, foi feita a mastectomia nessa paciente, nós fizemos avaliação de linfonodo sentinela, ela participou do meu mestrado, e essa daí foi uma das cadelas do meu grupo de pesquisa, em que nós não encontramos positividade em linfonodos inguinais, mas encontramos positividade em linfonodo poplíteo, ipsilateral. Então, a drenagem ela não acontecia para linfonodo inguinal, mas sim para linfonodo poplíteo. Então, esse é um caso, por exemplo, de um animal que, muito provavelmente, se nós não tivéssemos realizado o linfonodo sentinela nela, ela teria tido os linfonodos inguinais removidos, teria ido para casa. Teria sido feita análise desse tumor, era um tumor de grau 1, então tumor de grau 1 com linfonodo negativo para metástase, né, ou falso negativo para metástase. Essa paciente, provavelmente, ela não passaria, não seria dado seguimento clínico a ela. Então, ela não passaria por quimioterapia e tudo mais. E ficaria em casa. Nesse tempo, essas células tumorais localizadas aqui na região poplítea, elas iriam se desenvolver e muito provavelmente esse animal voltaria com metástase à distância, no pulmão, no baço, no fígado. Tá? O tempo que eu acompanhei essa paciente, eu acompanhei ela por quase 1 ano depois do procedimento cirúrgico, a paciente se apresentava estável, tá? Sem outros focos metastáticos. Então é um exemplo bom de como o linfonodo sentinela pode auxiliar e que essa história de remover linfonodo simplesmente regional não funciona tão bem, tá, pessoal? Aqui o meu contato, para caso vocês precisem de alguma coisa, eu estou à inteira disposição, porque vocês precisarem. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E eu fico disponível, então, para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Não sei se a gente tem tempo para isso, meninas. Oi, Hugo, muito obrigada. Foi excelente a palestra. Tenho certeza que todo mundo aproveitou bastante. Acho que dá tempo, sim, da gente fazer umas perguntinhas. Tem pergunta? Ok, estou disponível para vocês. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer novamente o Dr. Hugo pela disponibilidade, né, de nos enriquecer com essa palestra, que foi maravilhosa. E agora, então, vou fazer aqui algumas perguntinhas que mandaram no WhatsApp. Tá bom. Caso surja mais alguma dúvida, queiram mandar ou abrir aí o áudio para falar. A primeira aqui que mandaram é: o VEGF-C faz parte do perfil prognóstico imunistoquímico de tumor de mama? Não, ainda não faz parte. É algo muito interessante ser feito, inclusive eu chamo a atenção de vocês. Por exemplo, para quem queira fazer mestrado, é um trabalho fantástico de ser realizado. Você pode, então, olha que trabalho interessante. Você pode, então, realizar um comparativo. Faz a coleta do tumor, tá? Faz a marcação pelo VEGF-C, você faz um estudo duplo cego. Você passa esse tumor para os patologistas, eles fazem análise, graduam, podem utilizar a graduação de Elston-Ellis, classificam esse tumor por Goldschmidt, faz a graduação por Elston e Ellis, e correlaciona isso com o índice metastático desse paciente. O grande problema disso é que você vai ter que fazer follow-up. Você tem que fazer acompanhamento clínico desse paciente por 1 ano e meio, 2 anos. E aí, depois desse tempo, você pode dizer, olha, realmente o VEGF-C pode ser um fator prognóstico dentro do painel imunistoquímico da mama. Por quê? Porque eu vi correlação. Quanto maior a expressão desse VEGF-C, a gente imagina que isso aconteça, mas precisa ser provado. Quanto maior a expressão desse VEGF-C, maior era o índice metastático, ou coisa do tipo.
ou então dizer, olha, não há correlação, não tem nenhuma correlação, e ele continua fora do painel prognóstico da mama. Mas é um trabalho bem interessante de ser feito. A gente já viu que ele realmente ele é mais produzido em tumores mais agressivos, só que a gente não sabe se essa produção está diretamente relacionada com o aumento da metástase. Ok, obrigada. Agora vamos para outra perguntinha. A aplicação do corante precisa ser com sedação? Dói para o paciente? Não dói. Ele arde um pouquinho, sei porque eu apliquei em mim mesmo. Estava no universidade, apliquei em mim para testar como é. Ele causa um leve ardor no momento da aplicação, mas é uma injeção como outra qualquer. Realmente não tem aquela dor insuportável, um índice de dor mais alto. Não, é tranquilo a aplicação, tá? Normalmente a gente faz com o animal na MPA, porque a partir daí ele vai ser, então, daqui a pouco, já submetido ao protocolo anestésico de fato. Mas não há necessidade nenhuma de anestesia ou mesmo a da sedação desse paciente para aplicação. Obrigada, doutor. O corante mostra apenas os linfonodos que drenam o tumor ou também cora as áreas de metástase? Não, o corante ele só marca o linfonodo que drena. Para que a gente faça a marcação de área metastática, a gente teria que partir para os outros exames de imagem. São exames que são muito realizados, por exemplo, na mulher, PET-TC, PET-scan, esses exames que são realizados aí, a medicina já faz muito. Na veterinária, infelizmente, de rotina, a gente não faz. Ele marca exclusivamente o sítio de drenagem, tá? Existem alguns marcadores que já estão sendo utilizados na veterinária. Tá? Eu sei porque há pouco tempo eu li um trabalho, me foge a memória qual é o dos marcadores, que ele marca sítios de metástase. Você injeta um contraste, ele marca sítios de drenagem. Imagino eu que isso não seja barato. Certo. Aqui tem um elogio, né? Caro palestrante, obrigado pelo material detalhado. Doutor Orsini, você usa diagnóstico de ultrassom com contraste na triagem oncológica? Então, não, eu não. Não utilizo. Tem alguns trabalhos que demonstram também isso, eu estava vendo isso semana passada, coincidentemente. O pessoal tem utilizado, de fato, né? Esse contraste eu também não lembro o nome, porque eu sou patologista, né? Então eu trabalho muito mais na análise. E aí, o que foi que eu puxei para patologia essa parte, que é muito mais cirúrgica do que patológica? Eu puxei a análise desses linfonodos. A gente precisou analisar mais de 2.000 linfonodos no meu projeto. Então, isso foi que eu puxei de patologia para mim. Mas é um trabalho muito mais da área cirúrgica. Eu não saberia opinar sobre a parte clínica também, não, porque eu fico mais com a classificação histológica das formações tumorais, tá? Ok. Calma aí, deixa eu ver outra. Você dilui o azul patente antes de ser aplicado no paciente? Não, a gente fez teste diluindo, a gente fez teste sem diluir. Com diluição, a drenagem ela é mais rápida, mas ela é mais fraquinha. Sem a diluição, ela demora um pouco mais. Esse tempo não é um tempo que seja significativo para o aumento de cirurgia. Vamos dizer 5 minutos a mais. Tá? Então, talvez o crime não compensa. Sabe? Não compensa fazer a diluição. Aumenta as chances de você manchar toda a área tumoral. Então, às vezes, se você faz a inoculação, por exemplo, muito subcutânea, você forma um bolsão de corante ali, principalmente se o volume de corante ele é muito grande, e aquilo acaba por ir divulsionando o subcutâneo e manchando toda a região. Então, ao invés de eu pegar só o sítio tumoral, só a região tumoral, eu pego a região tumoral e mais outra parte, que foi manchada por acidente. E aí a drenagem linfática vai mostrar quem drena a região tumoral, mas também quem drena a outra região que não é tumoral, mas foi marcada, tá? Certinho. Essa técnica de marcação é frequente em outros tipos tumorais? Mastocitoma, melanoma. No melanoma a gente tem um problema, não só na medicina veterinária, na medicina humana também, que o melanoma ele faz algumas metástases em salto, ele pula o linfonodo, o primeiro linfonodo que drena, ele é meio difícil, mas ele é muito utilizado na medicina humana em melanoma também, considerando ainda esse viés. Muito utilizado. Qualquer tipo de carcinoma de células escamosas, por exemplo, a gente precisaria fazer um trabalho
considerando os carcinomas de células escamosas de cavidade oral de cão, por exemplo, há uma dificuldade muito grande de remoção dos linfonodos na região submandibular, na região cervical. As neoplasias de cavidade oral, elas são muito agressivas, tendem a ter uma agressividade muito alta. Então, talvez fosse interessante a gente, obviamente que já clinicamente, rotineiramente, já se faz uso disso. Só que a gente precisa ter trabalho, né, mostrando a eficácia ou não da técnica para a cavidade oral, tá? Mas de rotina eu já conheço bastante gente que utiliza. Precisaria só validar isso por um trabalho científico. Qualquer tipo de carcinoma você pode utilizar. Além disso, mastocitoma e melanoma também. Tá. E aí aqui tem uma pergunta, se o senhor pode esclarecer o termo câncer in situ em cães. E é verdade que esse termo pode ser entendido como excluído das glândulas mamárias? Como o quê? Excluídos das glândulas mamárias. É uma pergunta de um participante nosso russo. Então, talvez tenha... talvez tenha um problema aí na tradução, né? Eu vou compartilhar a tela de novo para explicar isso, pode ser? Pode ser, sim. Deixa eu colocar aqui, que aí eu mostro a pele para vocês. Ó, aqui nessa região, pessoal, nós temos a epiderme, correto? Temos a epiderme, porque eu não tenho a foto de uma glândula mamária para mostrar, mas essa da pele serve da mesma forma, eu não tenho uma lâmina, uma foto microscópica. Aqui é a epiderme, ó. Epiderme, aqui é a derme. Separando a epiderme da derme, nós temos uma estrutura chamada membrana basal. Ela é formada por algumas fibras de colágeno de um subtipo específico, tá? E ela serve exatamente como um alicerce para essas células epiteliais. Todo tecido epitelial tem essa membrana basal, onde membrana basal aqui reta, a célula epitelial ela se gruda nessa membrana basal. Quando a gente tem um tumor, digamos que isso não seja um canalicule linfático, seja um tumor. Aqui uma estrutura ductal mamária, digamos também, por exemplo. Então, ocorre um processo proliferativo aqui dentro. Essas células, elas proliferam, preenchem essa estrutura oca, que formava a luz desse túbulo, dessa estrutura mamária, que é rodeada pela membrana basal. Enquanto esse tumor está restrito aqui dentro, respeitando os limites da membrana basal, nós chamaremos ele de tumor in situ. No momento em que ele vence essa estrutura de membrana basal, ele deixa de ser um tumor in situ e passa a ser um tumor invasor ou invasivo. Qual é a importância disso? A importância disso é que aqui dentro, ó, nós não temos vaso sanguíneo. Aqui fora, desde essa limite para cá, nós também não temos vaso sanguíneo aqui. Ou seja, um tumor in situ, ainda que ele seja maligno, um carcinoma, por exemplo, ele não tem chance de fazer metástase. Então, um tumor in situ, ele tem um bom prognóstico. Tá? Essa vai ser a diferença. Os tumores in situ, eles estão restritos, respeitando a membrana basal do tecido. É isso. Tá? Isso aqui não é uma estrutura mamária, tá? Volto a falar, eu só dei isso como exemplo, porque é muito parecido, é bem similar a isso. Aqui eu tenho, na verdade, aqui ao redor eu tenho células de vaso, células endoteliais, tá? Na mama seria a membrana basal. É isso. Tá certo, obrigada, doutor. Agora a gente tem aqui uma perguntinha que eu também não consegui entender direitinho, mas vou tentar dar uma resumida. Ele fala assim que, como na medicina humana, os médicos eles tentam identificar a patologia em um estágio inicial, né? Sim. E faz a pergunta, o que está sendo feito no rastreamento precoce do câncer de mama em medicina veterinária? Porque, né, acontece que estamos trabalhando com as consequências, então, acho que queria saber aí como está sendo... Olha, na verdade, você vê, a gente está em outubro, e aí vários hospitais, várias faculdades no Brasil inteiro têm trabalhado com Outubro Rosa PET também, né? Essa é uma iniciativa do professor Casale, lá de Minas Gerais, que é uma sumidade em relação à classificação dos tumores de mama em cadelas, agora em gatas também, né? Ele que levanta também a discussão do consenso mamário, e eles têm levantado esse trabalho do Outubro Rosa PET como uma forma de conscientizar o proprietário da necessidade de exame, como acontece na medicina humana. Hoje, qualquer mulher, seja uma pessoa com a menor capacidade de conhecimento dita
ignorante, uma pessoa sem muito conhecimento, seja uma pessoa com muito conhecimento, sabe da necessidade, então, de fazer autoexame. Pode ser que não faça, mas sabe que isso é necessário, tá? Por quê? Porque a mídia bate muito nessa tecla. E eu acho que o caminho é esse. O caminho é o caminho da conscientização. Infelizmente, a gente precisa que o proprietário ele tenha a consciência da necessidade desse exame. Isso tem mudado. Logo quando eu saí da faculdade, os tumores que nós recebíamos para análise eram tumores realmente muito, muito grandes. Hoje, esses tumores têm diminuído de tamanho. De certa forma, isso mostra que o tratamento precoce, não sei se precoce, numa quantidade de tempo de evolução dessa neoplasia menor, tem sido realizado. Tá? Hoje é muito mais difícil a gente pegar tumores muito grandes como esse que eu mostrei na imagem aí, isso é bem raro de acontecer. Obviamente que acontece, seja por uma questão financeira do proprietário, seja uma questão de desleixo e falta de preocupação com o animal, né? Mas esse nível de consciência ele tem sido adquirido. A veterinária evoluiu muito, a gente ainda está muito atrás da medicina humana, mas a gente evoluiu muito mesmo. Você vê hoje os métodos, há 10 anos você falava em tomografia, era muito difícil ter um centro diagnóstico que tivesse um tomógrafo, que tivesse uma ressonância. Aqui em São Paulo hoje nós temos vários que dispõem desse método diagnóstico e os proprietários, em sua maioria, estão dispostos a pagar pelo exame. Então, eu acredito que isso tenha melhorado. O passo inicial é a conscientização do proprietário da necessidade. A gente tem feito nossa parte. A veterinária tem feito a parte dela, né? Falta o proprietário agora. Verdade. Acabaram as perguntinhas. Quero agradecer de novo ao senhor Eu por que ter se agradeço. disponibilizado, ter passado um pouco do seu conhecimento para a gente. Acho que foi muito proveitoso. Todo mundo gostou bastante da palestra. Muito obrigado, doutor Hugo, e uma boa tarde para o senhor. Obrigado, pessoal. Parabéns, meninas. Obrigado, Thalita, pelo convite. Eu fiquei Obrigada. muito feliz. Espero que tenha servido para ampliar o conhecimento de vocês. Estou à disposição de vocês. Um grande abraço. Bom fim de evento para vocês. Obrigada. Tchau, até mais.